Normalmente no comércio exterior, quando a gente está interessado em estudar comércio exterior, o que a gente pensa? Vou conhecer novas culturas, vou viajar pelo mundo, só que não. Vou ter contato com países diferentes, mas aí, como eu tô com gente de RH novo, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que fez vocês quererem trabalhar com recursos humanos? Me conta. Bom, na verdade eu não trabalho diretamente no setor de RH. Estou representando uma pessoa aqui, mas por eu ser sócia e cuidar de toda a gestão da empresa, ter cuidado da empresa desde o início e acompanhado todos os critérios de contratação, capacitação, então eu consigo ter um olhar do que um profissional faz com que ele trabalhe com isso. Então eu acredito que ele deve gostar muito de atuar com pessoas, entender pessoas e saber qual é a causa por que ele está ali e qual é o propósito que ele está ali dentro daquela empresa. Então, o fato de ter alguém que goste de trabalhar com RH, eu penso que seja de lidar com as pessoas e alcançar um objetivo junto com elas. Tem que gostar de trabalhar com pessoas, porque é um desafio diário. A gente está falando de cabeças diferentes, né? A gente faz atendimentos diários e cada um vem com um problema diferente, cada um vem com uma outra situação diferente. Então a gente tem que ter o jogo de cintura de entender cada momento, né? Então tem que gostar, realmente tem que amar, tem que sair satisfeito todos os dias de eu tô fazendo realmente o que eu gosto, porque são desafios diários mesmo trabalhar com o ser humano, né? Eu atuo na área organizacional desde a faculdade, então eu sou psicóloga, né? Então na própria faculdade a gente tem cadeiras de psicologia organizacional, então quando eu iniciei o meu estágio eu tive o despertar para a área. Então isso aconteceu comigo, eu tinha uma impressão sobre a área, não tinha o conhecimento e quando eu comecei a vivenciar eu comecei a gostar cada vez mais e estou aí desde então. Então já tem mais de 10 anos que eu atuo como psicóloga organizacional. Passei por todas as fases de estágio, depois a contratação, auxiliar, analista e hoje eu trabalho no Grupo Trust como psicóloga organizacional. Que com esse contato com pessoas vocês devem ter, eu acho que desenvolver muita empatia, né? Vocês acabam conhecendo as pessoas mesmo antes de contratar, elas estando lá dentro, acaba criando um vínculo, né? Deve ser emocionante, né? Tem alguma coisa assim que vocês conseguem imaginar que, poxa, como é bom estar nesse trabalho? Cria vínculos diários, né? Sim. Hoje a Grazi está à frente das contratações, antes eu fazia as contratações também, então assim, desde o primeiro contato, às vezes por e-mail, às vezes por telefone, hoje pelo WhatsApp, então a gente já vai criando esse vínculo, esse contato com a pessoa. Quando a pessoa chega até nós, vamos dizer que ela passa por todo o processo seletivo, que ela vem trabalhar, reforça mais, fortalece mais esse vínculo, né? Dar oportunidades. Para mim, eu acho que você oportunizar a entrada no mercado de trabalho ou dar oportunidade para a pessoa que estava desempregada ou propriamente desenvolver pessoas, capacitá-las, dar oportunidades internas, fazer o desenvolvimento da liderança que já existe. Então, pegar na mão das pessoas e seguir adiante com elas, né? Meio organizacional, onde é tão desafiador você permanecer numa empresa, você permanecer competitivo, atuando com todas essas tendências de mercado, com todo esse assédio das outras empresas querendo tirar os colaboradores e uma empresa tentando tirar da outra. Então você fazer com que a pessoa olhe para a sua empresa, para a empresa que você está e queira permanecer, tenha perspectiva de desenvolvimento ali e confie em você para evoluir nesse processo, sim, é inspirador, recompensa. E acho que faz a diferença nos nossos dias, né? O nosso papel é ajudar na manutenção disso, né? Porque depende de cada empresa também, que nos proporciona esse trabalho, o desenvolvimento das pessoas, essa retenção. Então, depende da gente fazer essa manutenção. Então, o nosso dia a dia é isso. É ter alguém com algum problema, a gente entender o que está acontecendo. Porque às vezes, claro, tem pessoas, eu quero sair, mas tu quer sair por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Isso acontece muito, é o nosso dia a dia, né? Eu preciso de dinheiro. Aí é o nosso trabalho em conscientizar a pessoa. Tá, mas tu precisa de dinheiro, tu vai ficar desempregado? Não tá fazendo o processo ao contrário, o pessoal né? não tá refletindo direito ainda, Isso, né? Aí então é nosso papel ajudar ele a fazer essa reflexão, trazer ele pra consciência. Mas muito disso é a empresa que a gente trabalha também. Os lugares que, né, o mundo corporativo. Porque a empresa ela tem que proporcionar isso pro profissional. Porque às vezes é uma empresa que às vezes uma empresa pequena que não dá pra gente esse poder de desenvolver as pessoas, a gente não consegue evoluir também.
Isso eu entendo porque, claro, vocês podem estar com boas ideias, boas campanhas, só que às vezes você tem uma diretoria que não quer aplicar. A contrapartida. E assim como também acontece no comércio exterior, às vezes a gente está com um projeto para talvez reduzir um custo, talvez aplicar uma nova tecnologia, e às vezes a gente não tem aprovação de quem precisa porque não acredita, não confia, quer continuar do jeito que sempre teve e é assim que vai funcionar, né? Então... E vai pra gaveta. Pois é. E vai pra gaveta e aquela ideia que poderia se transformar em algo muito bom e trazer muitos resultados acaba não indo pra frente, né? Mas eu penso que também a questão da motivação é a estrutura organizacional que ela que vai te dar um apoio para que você possa ser o elo que vai alinhar os objetivos do colaborador, do candidato, com a empresa. Então, a estrutura que te recebe, que te apoia, que te dá todo o suporte para que você coloque em prática o teu trabalho, com certeza os resultados e as pessoas que vão estar envolvidas na causa vão trazer coisas muito boas para a empresa, né? Então, você tem que ter liberdade para trabalhar, aplicar ideias, ferramentas novas, mas a estrutura te ajudando ali é o que vai mais motivar a gente a desenvolver tudo que a gente tem de potencial. Então, vamos para a pauta? Isso aí, bora! Eu sou o host Jonas Vieira. Eu sou a Alana Campos. Francine Stucchi. Graziele Santin. E vamos ajeitar esse currículo. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje vamos falar desse tema que sempre nos deixa com alguma dúvida enquanto fazemos ou atualizamos o currículo. E na hora da entrevista, faz a gente transpirar, gaguejar, com vontade de ir no banheiro, ou até jogar tudo pra cima e sair correndo em desespero. Também é um assunto importante porque o Brasil encerrou 2019 com 11,9% da população desempregada e 41,1% dela trabalhando na informalidade. Ou seja, não tem nem carteira assinada ou sem um CNPJ. Não temos esse número para profissionais de comércio exterior de logística, mas sabemos que são diversos formados vindo semestralmente, seja de faculdades ou de cursos tecnológicos ou cursos até mais simples. E, em contrapartida, a nossa economia não está crescendo numa velocidade proporcional para atender todos esses novos profissionais. E a gente ainda tem a tecnologia que está automatizando os processos, então menos gente ainda está sendo necessária. E por isso que a gente trouxe 3 profissionais com muita experiência em comércio exterior, na logística, na parte dos recursos humanos, com experiência no recrutamento, na seleção, na parte de desenvolver essas pessoas. E agora vamos conhecer elas. Alana, quem que é você nessa fila da entrega do currículo? Hoje eu sou gerente administrativa operacional da Inova Despachos, também faço parte do quadro societário e eu sou a pessoa decisiva quando vai se fazer a contratação. Tem uma pessoa que faz a seleção lá dentro, seleciona os currículos, verifica os perfis, se atende e a palavra final geralmente é dada por mim. Então, nessa fila, eu seria a pessoa que faz a decisão, que toma a decisão da contratação. Fran, quem é você nessa fila? Eu hoje estou à frente da coordenação do RH do Grupo Trust, onde temos a Taglog, que é a empresa de logística, e a TTL Comércio Exterior. E eu faço recebimentos dos currículos, mas hoje o repasse é para a psicóloga organizacional, onde ela faz toda essa triagem e a seleção. Então é com a Grazi. Quem é você, Grazi? Isso, meu nome é Graziele, sou psicóloga organizacional, eu atuo nessa área desde a faculdade, então mais de 10 anos eu me dedico à área de gestão de pessoas. No Grupo Trust eu estou há 10 meses. O meu desafio, sim, é contratar bem, é encontrar a pessoa certa para o lugar certo, alinhar os perfis, gerenciar as expectativas dos líderes e também dos candidatos, né? Então esse é um grande desafio que a gente tem de buscar no mercado pessoas compatíveis com os valores da empresa e que queiram se desenvolver e crescer. Acho que esse é o nosso maior desafio. Eu quis trazer esse tema para o podcast porque eu atuo principalmente na rede social LinkedIn. Eu posto meus textos, faço posts mais rápidos e naturalmente eu fui me conectando com bastante gente e muita gente que às vezes está procurando uma oportunidade de comércio exterior. Às vezes é a primeira oportunidade ou está tentando algo porque já está um bom tempo desempregado. E aí essas pessoas vêm falar comigo e perguntam, sabe de alguma coisa por aí que eu não estou conseguindo nada? Aí eu acesso o perfil dessa pessoa no LinkedIn e eu vejo que ele está mal preenchido. Eu já tive oportunidades de selecionar currículos, fazer entrevista e aí eu peço para algumas pessoas assim, me manda o teu currículo, deixa eu dar uma olhada. E aí eu vejo assim que o currículo está muito mal elaborado. Às vezes ele está com informação de mais ou informação de menos, a formatação está esquisita. E teve casos assim que... Eu lembro de 2 casos que eu ajudei a ajeitar o currículo com a minha experiência e não levou 3 meses as pessoas conseguiram uma nova oportunidade. Talvez eu ajudei nessa sorte
né? Mas é muito importante, né, ter um currículo bem formatado. Mas antes da gente falar do currículo, eu queria falar da carta de apresentação. Eu entendo que a carta de apresentação hoje em dia é aquele e-mail que a gente faz quando anexa o currículo para enviar para a empresa. Ou usa a plataforma da empresa para anexar e tem aquele espacinho para a gente dizer alguma coisa. Vocês acham importante dizer alguma coisa nessa carta de apresentação? Dizer alguma coisa quando enviar um e-mail com o currículo em anexo? Eu acho que a carta de apresentação ela tem uma função de que vai te ajudar no teu marketing pessoal. Então ali você vai fazer uma breve apresentação de quem é você, o que você tem de experiência, as suas qualidades, para que chame a atenção de quem vai receber essa carta e ali ela consiga te reconhecer e ter algum diferencial que precise na vaga aberta e que você consiga atender. Então ali funciona meio que um marketing de você. Você vai se apresentar através da carta. Entendi. E o que vocês acham da carta de apresentação? Ela chama a atenção de vocês quando vão receber um currículo? A gente recebe bastante currículos por e-mail. E ali a gente já faz uma triagem, né? No e-mail, normalmente a pessoa, ela não costuma fazer toda essa descrição que a Lana falou, né? Mas a forma que escreve, como escreve, é o que nos chama a atenção também. Mas a gente abre o currículo para fazer aquela análise, não fica só na leitura do que está escrito no e-mail, né? Mas ajuda a ser lembrado, não? Ajuda. Com frequência eu recebo e-mails, inclusive com cópia com outras várias empresas. Então, alguns candidatos cometem o erro de usar o mesmo texto para várias empresas, fazer um texto muito genérico e colocar todas as empresas que estão se candidatando em cópia. Ai, é sério? Então, além de desqualificá-lo, demonstra que ele está desesperado por uma oportunidade. Só está disparando o currículo sem fazer uma seleção básica. O texto ele tem que ser direcionado. Se eu estou falando com o Grupo Trust, eu preciso direcionar ao Grupo Trust as minhas intenções. Sim. Gostaria de uma oportunidade na área tal, uma comunicação clara, um português correto, quais são as minhas principais competências, a minha experiência, que faça com que o entrevistador, né, ou a pessoa que está do outro lado, ou até mesmo o decisor, desperte essa atenção. Né? Por isso que quando a Fran fala que a gente tem uma tendência em ler rapidamente a apresentação e já partir para o currículo, é porque a gente acaba... ao longo dos anos recebendo cartas de apresentação muito pobres, com pouquíssimas informações. Ou muito extensas, né? Ou extensas demais. Então a gente já vai para o currículo porque é o que nos interessa, que é conhecer ali as principais experiências, o breve histórico, qual é a pretensão de área da pessoa, porque isso também é importante que fique claro. Sim. Quando a gente tem acesso ao primeiro material do candidato. Ela não vai eliminar o candidato sendo genérico, mas também não vai agregar em nada para ser lembrado se não fizer um negócio com carinho, né? Tipo, dando até um exemplo meu de uns bons anos atrás, eu trabalhei em 3 estaleiros, né, aqui na região, e aí quando eu fui de um estaleiro para outro, eu fiz questão de colocar a carta de apresentação, eu já trabalhei no estaleiro tal, eu tenho experiência com importação de produtos navais, acho que eu vou ajudar vocês aí. Então, eu acho que eu já consegui chamar atenção só nessa primeira frase na carta de apresentação, né? Nem perco tempo, segue em anexo meu currículo. Não, currículo anexo. Acho que vou ajudar vocês, porque eu já trabalhei em estaleiro, eu acho que assim tem que chamar atenção. Sim. E como tu disse, tem que ser sucinto, né? A forma de comunicar. Tem que ser sucinto. Você colocou o importante para aquela empresa, para aquela oportunidade. Se vender, né? O marketing pessoal, como a Lana disse, fazer um marketing e não extrapolar em quantidade de linhas de conteúdo. Extenso, né? Daí quando a gente abre, olha aquilo... já dá preguiça, né? Na verdade, no processo de seleção... Às vezes a pessoa tá com muitos currículos, porque recebe muitos, e aí você não vai ficar parando pra ler. Imagina se todo mundo mande uma carta de apresentação de uma folha A4, não tem condições. Então é isso mesmo, é você ser breve, sucinto, fazer uma síntese do que você vai oferecer pra aquela empresa que você tá buscando e deu. Eu acho que é o suficiente. Sim, eu concordo, porque é muito importante ser sucinto, principalmente no comércio exterior, é muito e-mail, né? A gente manda e-mail pra caramba, e a galera que sabe ser eficiente manda e-mail de poucas linhas, com a informação e pronto. Aí de vez em quando é aquele e-mail gigante, umas 30 linhas, tu olha pra aquele e-mail, dá vontade de pegar um café, dá vontade de procrastinar aquele e-mail. Então, com certeza isso se aplica também numa carta de apresentação, né? Então é muito importante tomar cuidado com isso também. Então, estamos conversando da carta de apresentação, vamos falar do currículo. Vamos começar pela parte mais fácil. O que não se deve informar? Por exemplo, CPF. Nossa, não CPF, precisa, né? RG, título eleitoral, endereço, a rua, o número da casa. Eu acho que
Tem alguns currículos que vem até assinado, apoio, não faz muito sentido. E também eu acho que com o passar do tempo, tinha há uns anos atrás aí, que todo mundo mandava uma fotinho ali no lado. Eu acho que ficou um pouco antiquado. A gente tá muito moderno, hoje a gente tem acesso às redes sociais da pessoa, a gente pode entrar lá, ver quem que é. Então talvez colocar uma foto ali não seja algo que vá fazer alguma diferença. Então talvez não mencionar. Grazi, pensa mais alguma coisa que não se deve informar? Eu penso que você precisa entender que tipo de empresa que você está se candidatando. Então, se essa empresa é uma empresa mais jovem, é uma empresa mais moderna, é uma empresa que você vai visitar o LinkedIn dela, você vai conhecer as redes sociais, você vai entender um pouco dela e aí você vai se preparar para encaminhar um currículo. Se vai ser uma apresentação de PowerPoint, se vai usar fotos, se não vai, se você vai ir para o mais tradicional. Se é uma empresa com mais tempo, com um quadro societário maior, por exemplo, uma multinacional, ela tem um padrão. Então você vai entrar no site dela e vai ter lá um formato para preenchimento. A menos que você tenha um contato lá dentro que você vai encaminhar diretamente o seu currículo. Então, por isso eu acho importante para o candidato ele estudar um pouquinho sobre a empresa que ele vai se candidatar, porque aí ele vai ser mais assertivo para que o currículo dele chegue na pessoa certa. O que eu acho também, assim, quando alguém me pede ajuda para formular um currículo, determinar a área que tu queres trabalhar. Porque às vezes, normalmente quem pede ajuda tá escrito assim, administrativo, financeiro, RH e logística. Tudo. Não, amigo. O que vier, caiu na rede é peixe. Exatamente. Então a gente precisa saber, né, qual sua experiência, o que você gosta de fazer. Então assim, e por isso que eu concordo com a Grazi, a gente deve entender a empresa e é um currículo para cada empresa. Talvez o currículo que eu mando lá para a Taglock, que é a logística, eu não vou mandar para a empresa da Alana. Então é um currículo, entenda a empresa e faça esse currículo para cada empresa. Entendi. A gente está entrando no tópico que é adaptar o currículo para aquela vaga. Isso, exatamente. É uma coisa também que eu comentei para certas pessoas que me mandavam o currículo também, que assim, tem gente que às vezes tem experiência numa trading company, tem gente que tem experiência, aí vai trabalhar num despachante aduaneiro e depois vai trabalhar num agente de carga. Digamos que essas foram as últimas experiências. E aí se candidata, digamos, para um despachante aduaneiro. É preciso adaptar esse currículo para ele dar ênfase na vaga que você está se candidatando. Então não precisa dar ênfase então no agenciamento de carga. Exato. Porque sim, esse conhecimento tem valor? Tem, mas você tem que dar ênfase no conhecimento que vai ser mais interessante para aquela vaga, né? E normalmente deixar as 3 últimas experiências, tu não precisa deixar a experiência ao longo da tua vida, porque assim, teu início de carreira, beleza, passou já, né? O que vai contar pra gente são os últimos empregos realmente e o teu tempo de experiência. E o que o pessoal deixa muito a desejar são as datas, porque o que a gente se apega? É bater o olho no currículo, não tem data. Eu não sei quando tu trabalhou na tua empresa, na última Falha empresa. muito com data, então? Falha muito com data. Importante. Então, assim, aí normalmente eu volto o e-mail dizendo, por favor, atualizar currículos com datas. Aí quando vem, a gente consegue fazer uma outra leitura, porque ali eu consigo ver o tempo de casa, ali a gente consegue fazer essas análises, né? E o pessoal peca bastante na falta de data, né? Sim. O que você vê de importante na informação das datas? Analisar o tempo, o quanto ela informa... Tempo de empresa. Tempo de empresa. Tempo de experiência, às vezes, na área. Porque algumas vagas, a gente tem a necessidade de constatar a experiência antes de trazê-la para o processo. Então, algumas vagas, inclusive nas empresas que eu já trabalhei, vinha da própria gestão, da própria diretoria, olha, eu preciso de alguém com no mínimo 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. Entendi. Então, quando eu pego um currículo que ele não tem, só tem lá o ano que trabalhou, a gente não sabe se a pessoa ficou brevemente, se era um contrato com tempo pré-determinado, se era um contrato de prestação de serviço, ou se a pessoa não foi aprovada no famoso período de experiência. Então, é importante a gente saber quanto tempo que a pessoa... Com certeza. Algumas pessoas até exageram, colocam lá até o motivo da saída. Então, é ruim. Não precisa, né? A ausência de informação, mas também é ruim o excesso da informação, porque o motivo da saída é algo que você vai contar no processo seletivo, na hora que você está sendo entrevistado.
durante o processo. Né? E até porque o currículo é um julgamento. A gente vai trazer a pessoa através do currículo, isso é com certeza, ou através de alguma indicação, mas a gente vai pedir um currículo para pelo menos entender a história da pessoa, né? O histórico profissional. Então o currículo, ele é julgamento, a gente olha e julga. A gente chama para entrevista para entender o que está no currículo. Mas primeiro é o currículo. Então ele tem que estar ali, realmente, como a Graça falou, não com muita informação, mas também não com informação faltante. Ele tem que causar uma boa impressão. Na hora que você pegar o documento, você lê, poxa vida, vamos chamar esse candidato porque está atendendo a expectativa que a gente espera, né? É importante, então, na hora de descrever as experiências, fazer parágrafos curtos, creio eu, e analisar a fonte também que usa no currículo, né? Que às vezes a pessoa vai colocar umas fontes muito malucas, querendo chamar a atenção para ser diferente. Faz a Disney no currículo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tipo, fica no bom e velho Arial, no Times New Roman, não inventa muito com a fonte, né? Isso é importante. Até às vezes, é uma coisa que eu estava lendo um tempo atrás sobre isso, que tem uma fonte que é boa para olhar no computador, tem fontes que são boas para imprimir, que não são tão boas no tipo de mídia, né, para se olhar. Então tem que cuidar disso também. E aquela máxima de 2 páginas no máximo continua? Continua. Inclusive até anotei aqui que 2 páginas, a mais que isso já se torna cansativo. Eu acredito que um currículo bem elaborado, com todas as experiências, os objetivos, a apresentação pessoal ali, em 2 folhas é o suficiente. Mais que isso, já tá virando um livro ou um sumário, então é importante não ter. Normalmente quando o perfil ele vem da agência, ele já vem com uma avaliação psicológica, então às vezes ele vem com 4 páginas. Nossa. Então mas quando a gente abre com a agência, normalmente são vagas estratégicas, né? Então tu sabe que tu tem que fazer a leitura daquele perfil. Então a gente entende. Agora, um currículo padrão é no máximo 2 páginas mesmo. E nada de reduzir o tamanho da letra, ou reduzir o espaço entre as linhas. Hoje, a gente trabalha com muito pouco tempo para tudo, né? A nossa correria, ela tá cada vez maior. Então, assim, tudo que for mais prático, a gente vai bater o olho e vai. Então, se tiver um currículo com umas letrinhas pequenininhas, a gente já vai... Tem currículo que eu já vi que faz assim, ele faz um resumo da experiência profissional e aí reduz a informação em cada emprego. Vocês acham isso legal? Olha, é moderno. Eu acho que é uma forma de chamar a atenção, né? E você tá facilitando quem vai fazer esse processo de seleção para entender um pouquinho mais de você. Se o cara adaptar para aquela vaga, acredito, né? que vale a pena. Porque às vezes ali ele consegue falar mais do que nas experiências, porque ali ele pode falar um pouquinho mais dele. Então pode englobar mais informações, né? Então eu acho bem válido. Gosto quando tem. Legal. Porque, digamos, se a pessoa trabalhou na Trust, ela já sabe que tem experiência com trade de compra. Se ela trabalhou na Nova Despachos, ela já sabe que a pessoa ganhou experiência com despacho aduaneiro, né? Coloca ali o nome da vaga, já vai ter noção da experiência adquirida. Então, esse resumo da experiência profissional no início pode ser legal mesmo, né? E para a nova geração que está vindo, que não tem experiência profissional nenhuma, o que eles podem formar para compensar esse espaço vazio da experiência profissional que eles não têm ainda? Olha, essa galera novinha que está querendo adentrar no mercado de trabalho, principalmente na área de comércio exterior, é um pessoal sonhador que pensa que é viajar o mundo, ir pra lá e pra cá, né? E geralmente acaba dando com os burros na água porque não é. Mas eu acredito que se ele não tem experiência nenhuma, ele tá buscando o primeiro emprego, a primeira colocação, ele tem que colocar no currículo as habilidades que ele possui, se ele já fez algum intercâmbio, se ele já fez algum tipo de voluntariado. Eu acredito que isso vai prender a atenção de quem vai estar recrutando, né, esse candidato, por mais que seja para um primeiro emprego, mas ele olhando ali que algumas atividades pessoais ele já executou, facilite no processo de contratação. Eu penso que os jovens eles estão tendo oportunidades muito cedo de se vincularem a cursos e também oportunidades de vagas de aprendizagem, né? Projeto Menor Aprendiz. Então, isso é uma experiência profissional. Há trabalhos em empresas familiares, porque alguns jovens vêm para nós, eu não tenho nenhuma experiência, mas eu já trabalhei, né, para o meu pai, para o meu tio, ou para minha mãe, né? Isso é uma experiência profissional, né? Isso é válido. Um estágio, por mais que ele tenha um tempo curto, ele tem um aprendizado com o trabalho, porque você está dentro de uma organização, você
pertence ao time, você atinge metas junto com o time, você tem uma entrega. Então, eu particularmente gosto muito de fazer vagas de aprendizagem e também vagas de estágio, entrevistas, porque você vai olhar o potencial que aquela pessoa tem, mais do que as experiências que ela já teve profissionais. Então, a gente vai se ater às competências, vai se ater aos gostos, vai se ater o que ela gosta de estudar, o que ela observa que ela faz bem. Então, a gente vai tentar oferecer para ela uma oportunidade dela utilizar esse talento que ainda está cru na nossa empresa, onde ela vai poder ter oportunidade ou na área logística ou na área de comércio exterior. Ela vai poder desenvolver essas aptidões dentro de uma linha de trabalho. Às vezes somos assertivos, às vezes não. Mas as oportunidades para os jovens, elas são inúmeras. Eu acho que muito mais do que quando nós começamos, né? Hoje, eu comecei estágio, eu já tinha 17 anos. Hoje, aos 14 anos, se o jovem tiver interesse no projeto de aprendizagem, ele pode se candidatar a vagas em empresas remuneradas e ter oportunidade de fazer um curso numa instituição, prática e teoria. No programa Menor Aprendiz, No programa de Menor Aprendiz. São várias as instituições que têm essas oportunidades, né? Eu acho importante realmente essa experiência em qualquer lugar que for, realmente, né? Pode ser na empresa da família, pode ser um negócio mais simples, porque tu vai aprendendo como é que é a vida numa empresa, como é que é trabalhar num escritório. Eu lembro que quando eu comecei meu primeiro estágio, foi até nada de comercial, mas era um estágio. A gente não sabe como atender um telefone, a gente não sabe as coisas básicas, às vezes não sabe nem usar um grampeador direito, onde é que guarda post-it, como é que se chama o tal do post-it? Como atender um telefone? Atender um telefone é um negócio muito... cliente? Tu fica nervoso no telefone, meu Deus! Então, essa experiência é muito válida e é importante o jovem conseguir dar ênfase nisso, assim, eu não entendo comércio exterior, não entendo logística, mas já passei por isso, já sei atender um telefone, eu já sei guardar documento. Isso tem valor. Jovens que estão vindo, não subestimem essa experiência no início da carreira, porque ela tem valor, sim. E mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de trabalhar como menor aprendiz, sendo que o leque é imenso aí na nossa região, tem muita empresa que pega esses jovens e coloca dentro e faz com que eles aprendam, mas tem alguns que também ainda não entraram, não ingressaram, mas que se eles têm alguma coisa de diferencial, que eles mostrem isso na hora do processo de seleção, que vai facilitar também para recrutar, para trazer ele para dentro da empresa. Uhum. Inclusive, onde eu trabalho, em 2017 a gente contratou um estagiário e o processo de evolução dele foi muito rápido. Ele nunca tinha trabalhado na área, não tinha conhecimento nenhum e passou-se em 6 meses com a capacidade que ele tinha, desenvolveu muito rápido e a gente contratou ele como funcionário, nem precisou passar aquele tempo inteiro de estágio, que geralmente é de 1 a 2 anos que a empresa deixa, né, para eles aprenderem, mas depende muito da pessoa. Então, não tem experiência, mas tem alguma habilidade, deixe isso em evidência para que a empresa que ele está buscando possa chamar ele para um teste e a partir daí ele mostrar para que ele veio, né? Então, ter a oportunidade de mostrar que ele realmente pode fazer a diferença e que quando ele for buscar aquela empresa, ele não fique, poxa, não tenho experiência nenhuma, eu não sei. Não, vai sem medo. Se alguma coisa você tem de bom como pessoa, com certeza lá dentro daquela empresa você vai agregar. Aí entra o nosso papel de RH também, né? Em a gente conseguir tirar essa informação deles, porque muitas vezes, como alguns são mais jovens, eles são muito envergonhados. Então, eles não têm experiências, eles não sabem falar direito também. Então, cabe a gente tentar tirar essas informações, tirar o que ele sabe fazer de melhor, em que situação ele aplicou isso, pra gente conseguir também botar no nosso dia a dia pra ver se encaixa. E isso é super desafiador para os profissionais de RH, porque tu vai ter que ter um feeling para entender o que ele sente, o que ele tem para oferecer para a empresa e a partir daí você contratar. Então, para o profissional de RH é super desafiador contratar pessoas que não têm experiência, mas é válido. Sim, é válido. Eu lembro, um bom tempo atrás, eu tive uma menor aprendiz que trabalhava no setor de suprimentos com a gente, e ela falou assim, eu não gosto do trabalho aqui, mas eu gosto de trabalhar com vocês, pelo menos eu tô aprendendo, então, ok, tô meio feliz então de saber isso, que bom que... Mas a pessoa tá aprendendo, ela pode não usar aquele conhecimento, não vai usar esse conhecimento agora, mas ela com certeza vai ser útil para a área que ela tiver interesse, porque é uma forma também de conhecer, né? Com certeza. Os trabalhos e ir aprendendo, assim como eu também tive menor aprendiz que
trabalhando comigo, decidiu fazer comércio exterior. Eu não sei se eu fico feliz ou triste por isso, porque não tá fácil, mas é muito satisfatório tu saber assim que tu mostrou o teu trabalho e a pessoa ficou inspirada a seguir nessa área, tipo, viu lá eu envelhecendo, tendo mais cabelos brancos, tendo a barba branca. E a pessoa pensou, nossa, eu gostei dessa loucura, eu também quero. Então é muito legal isso. Essa sinceridade é que é tão positiva. Sim. Dessa juventude, porque chegamos a um momento do processo de seleção de pessoas, onde as pessoas estão se preparando muito para o processo de seletivo, e elas não se mostram mais. Elas já vêm com atender. frases prontas para caber dentro daquela oportunidade. E às vezes elas mostram pra gente que elas gostam de uma coisa que elas não gostam, que elas sabem fazer coisas que realmente, quando a gente vai verificar no dia a dia, elas não sabem. Esses currículos que não têm tanta experiência, e esse jovem que vem até nós e admite isso e fala claramente e diz o que gosta e o que não gosta, na minha concepção é muito mais fácil do que um perfil mais polido, que já tem mais experiência e que com frequência utiliza isso para ser chamado em algumas vagas e depois ele não consegue atender a expectativa da vaga. E aparece muito rápido, né? Quando a pessoa não consegue atender, aparece muito rápido. E não tem como tu fazer um bom... tu contratou porque tu precisava daquela competência ou tu precisava daquela experiência e no dia a dia a pessoa não consegue entregar, daí aparece muito rápido. Quem nunca teve que fazer um trabalho que eu não gostava, né? E assim, eu lembro também, teve situações que eu tive que assumir trabalhos que eu não gostava e não adianta, tu não vai fazer o trabalho com qualidade se você não gosta. Tu quer fazer com profissionalismo e tal, mas vai ficar evidente no trabalho, na entrega, que ele quer se livrar daquilo logo, então... vai ser algo meio que forçado, né? Então Sim. Você não vai estar integralmente ali no ambiente de trabalho, entregando o que você pode entregar, então você vai estar meio que forçado. Às vezes você está ali só pela condição financeira e não é isso que a gente prega lá na empresa. A gente prega muito mais por você estar satisfeito com aquilo que você faz. Uhum. Você se sentir bem no ambiente que você vive. Não somente pela remuneração que você vai receber no final do mês ou algo que a empresa faça para ti, mas sim você, como pessoa, se sentir realizada executando aquela função. Então, acho que é muito importante ter isso. E a pessoa ser sincera para ela mesma, porque às vezes coloca no currículo ali uma coisa que ela não que ela não quer, só pela condição financeira ou para sair do desemprego, e a partir do momento que ela é chamada naquela empresa, é ruim para ela, porque ela não vai ser uma pessoa completa, ela vai estar ali somente pela questão financeira, e para a empresa, pior ainda, porque a empresa não vai ter poderia estar dando vaga para um profissional que realmente ia atender as expectativas e gerar mais resultados para ele mesmo e para a empresa em comum. Até parece que a gente saiu da pauta, mas isso tudo já começa no currículo. Se você está mentindo no currículo para atender uma expectativa que vai ser vista lá na frente, e aí vai perder o teu tempo, vai perder o tempo da empresa, que aí talvez fez até um treinamento contigo, tem toda a burocracia de contratar, de demitir. Então, resumindo, não mintam no currículo para agradar vagas. E tu sabe o que acontece, só para terminar? Às vezes a pessoa coloca uma coisa no currículo e quando tu pega a carteira de trabalho tem outra. Ah, é? Isso é muito comum. Só que daí tu já fez todo o processo e a carteira de trabalho vem depois, né? Isso é muito comum. E como é que age nesses casos? Vagas operacionais eu faço o confronto do currículo com... Já na hora, Já né? na hora. Mas administrativo porque são vagas que tem é recorrente essa questão de colocar uma coisa no currículo e ter outra na carteira de trabalho. Em questão do nome do cargo? Nome do cargo, tempo que ficou na empresa. Uma experiência que tá ali, que não tá no currículo, porque ou não saiu, quis citar. Ou a pessoa saiu, foi desligada e colocou no currículo, nos falou na entrevista que foi um pedido de demissão. Então, algumas pessoas omitem isso com a preocupação de que vão ser avaliadas de maneira negativa delas terem sido demitidas. Só que se a pessoa está escondendo, provavelmente existe um porquê negativo, porque ela precisa esconder. Entendi. Né? Se fosse algo natural, ela contaria e diria, olha, eu fui desligado por uma decisão da empresa ou por esse motivo. Então a clareza é sempre o melhor e a verdade é sempre o melhor caminho. Então, melhor na entrevista deixar tudo claro, fiquei pouco tempo nessa empresa porque aconteceu isso. Pode até admitir que foi teu erro, eu era jovem, fiz besteira, tô aqui tentando melhorar, mas não fazer esse tipo de surpresa na hora de pegar a carteira de trabalho da pessoa, né? Uhum. E eu quero entrar agora numa bem polêmica do comércio exterior, o inglês. Como é que a gente informa em inglês?
básico, intermediário, avançado, fluente. Como é que uma pessoa pode sozinha dizer assim, eu tenho inglês intermediário, eu tenho inglês avançado? O que vocês aconselham para as pessoas? Eu, dando minha experiência, eu fiquei muito tempo considerando que eu tinha um inglês intermediário. Eu trabalhei em multinacionais, eu tinha contato com estrangeiros e eu deixava lá inglês intermediário. Até que eu fiz entrevista num lugar que aí o estrangeiro, depois que eu fui contratado, ele falou, teu inglês lá estava intermediário, isso tá errado, você tem que colocar avançado. Então, era uma questão de humildade da minha parte de não querer dizer algo que eu não tinha. E eu tive o oposto também uma vez. Eu peguei um currículo, a pessoa tinha quase uma década que tinha morado nos Estados Unidos e ela colocou lá inglês fluente. Eu, 10 anos morando nos Estados Unidos, para ter inglês fluente, né? Eu acredito. E aí a gente chamou para entrevista, essa pessoa sabia que ia ter entrevista em inglês. E foi uma tragédia, porque essa pessoa, pelo que eu entendi depois, ela ficou morando com brasileiros, ela mal falava inglês. E aí na entrevista a pessoa travou e ela não sabia falar inglês. Nossa, que... É que normalmente é o que acontece. Eu acho que ela julgou pelo tempo morando fora que o inglês dela era fluente, mas não era. Então, queria a opinião de vocês sobre isso. A primeira coisa, eu acredito que é ir até uma escola de inglês, um professor, e fazer uma avaliação, fazer um teste de proficiência e ver qual nível você está. A partir daquele relatório que você receber ali, ele vai te dizer em qual nível e você utiliza isso para colocar no currículo. É a forma mais fácil. Ou se você já tem certeza, ou se você já viveu em outros países, se já é algo normal para ti, aí você vai colocar ali de acordo com o que você entende. Mas às vezes o que aconteceu contigo, colocava como intermediário, achando que, é intermediário, mas você foi conversar e viu que era avançado. Então talvez se tivesse procurado um professor e feito um teste, as escolas de idiomas, geralmente elas dão um teste gratuito na primeira aula. E lá eles vão dizer em qual nível você tá e você começa a utilizar essa informação. Mas na dúvida, básico, intermediário e avançado, sabendo que de intermediário e avançado você vai ser testado se realmente aquilo compete. Então não colocar intermediário se você é um básico e muito menos avançado / fluente, até porque no momento que o entrevistador tiver com o teu currículo e ele bater o olho nisso, ele pode dar continuidade na entrevista em inglês ou em espanhol ou em outra língua que seja uma exigência e você passar uma vergonha por estar colocando algo que não é verdadeiro no currículo, né? Sim. Uma gafe. Cometer uma gafe. Às vezes a empresa nem tem aquilo como requisito diferencial para contratação, mas se você coloca, aquilo dali é a verdade. Então é o que a empresa vai solicitar. Né? Eu tenho algumas experiências de entrevistas com uma gerente comercial da empresa e que para ela não é um pré-requisito para vaga comercial, mas para ela é. Então se está no currículo, ela não avisa em determinado momento ali se ela começa. E as pessoas falam, não consigo conversar, só consigo escrever. Mas estava lá que era intermediário. Como tu tem inglês intermediário, tu não consegue conversar. Então, assim, isso é bem comum de acontecer. No mínimo, um inglês Joel Santana, né? A gente quer ouvir se for intermediário. Tem gente que às vezes dá umas travadas pensando na palavra, mas tem gente que é tipo o Joel Santana que vai falando do jeito que dá, mas por incrível que pareça consegue se comunicar, né? Sim. Então, às vezes vai um pouquinho, mas aí já desiste porque a pessoa continua, né? Mas aí, ou se não, já diz não. Já ali já trava e já diz não. Mas aí é o questionamento, né? Mas se não botou que tinha inglês intermediário, mas eu sei escrever. Eu troco e-mails em inglês. Aí não... tem alguns currículos que tem a pontuação. Se é escrita, fala... Entendimento. Leitura, tem ali os níveis. Tem alguns currículos que estão vindo, inclusive, com alguns gráficos. Eu acho interessante. Se a tua vaga... Você está te candidatando, é pré-requisito, a língua, né? Tem um pré-requisito de uma outra língua, você informar claramente, ou você fazendo um teste numa escola, ou você estando consciente do seu nível, colocar ali o nível eu acho bem interessante, porque isso vai facilitar o processo seletivo. Faz sentido, porque na própria operação do comércio exterior é mais comum realmente o inglês escrito. Não é todo mundo assim que chega a precisar pegar o telefone. Se tu conseguir pegar o telefone e ligar pro cara do outro lado do mundo, melhor ainda, porque você vai conseguir resultados mais rápidos. Mas é interessante separar principalmente a conversação e o escrito é uma boa ajuda. Eu acho legal também usar a própria carta de apresentação nisso. Se a vaga tá falando inglês avançado, escreve na carta de apresentação, eu me garanto falando no telefone, pode testar meu inglês. Mas deixa eu te falar que
Os profissionais de comércio exterior, eles estão pecando muito no inglês. Sim, é muito difícil de achar. É muito difícil de achar um profissional de comércio exterior que tenha um inglês fluente, um inglês intermediário. O básico aqui é a troca de e-mail, porque é o dia a dia. Mas é um currículo completo, assim, é bem difícil de encontrar. Sim, até falei no outro podcast que eu participei, a gente tá falando sobre isso. Eu, na minha humilde opinião, se você tiver condições de trancar uma faculdade e ir morar fora para estudar inglês, faça isso, porque se tu quer crescer no comércio exterior, tu quer aumentar tua chance para isso, o inglês ele é mais importante. E é complicado desenvolver inglês. Tu pode aprender comércio exterior na faculdade, mas tu aprender a falar inglês, tu pode aprender a escrita e o entendimento até por conta própria, mas a comunicação é mais complicado. Tem até algumas opções, assim, algumas plataformas online para você conversar com professores. Mas claro, né? Ele demanda investimento. Mas eu acho realmente o inglês está mais importante até mesmo que o diploma. Mas eu acredito que seja pré-requisito de quem é formado, eu sou bacharel em comércio exterior, e pré-requisito a pessoa se comunicar em inglês. Porque não faz sentido você fazer uma faculdade que abrange relações internacionais, que fala com o exterior, que precisa falar com outros países. A língua hoje internacional é o inglês, então pelo menos o inglês você tem que dominar. Não precisa ser igual um nativo, mas entender e ser entendido é o que necessita, né? Então precisa. Eu acho que todo profissional, para ser completo no comércio exterior, pelo menos o inglês tem que ter e um adicional. Talvez um espanhol, um francês, né? Mas tem que ter alguma português coisa. Também, português também. Não porque vamos esquecer do português. O português é muito importante, porque realmente tem muita gente que até no currículo, voltando pro currículo, você recebe um currículo com erros gramaticais, poxa vida, eu sou muito chata. Eu já olho, poxa, dá uma coisa assim, porque, poxa, a nossa língua mãe, nativa, a gente não consegue dominar, imagina um idioma estrangeiro. Então, pro profissional de comércio exterior, é importantíssimo dominar o português e também uma língua acessória. Acho uma boa dica também, assim, fez o currículo, mostra para alguma pessoa, porque você às vezes está com um vício de ficar lendo aquilo o tempo inteiro, tem algum erro ali que às vezes nem o Word pegou, uma concordância que não tá pegando bem, uma palavra que eu repetiu demais, e assim uma pessoa que bateu o olho naquilo já vai detectar fácil, né? E já vai deixar o currículo mais bonito. Né? É isso aí. Minha última pergunta sobre o currículo. Adianta informar soft skills? Que são aquelas virtudes do tipo, sou organizado, sou proativo. Na minha opinião, eu acho que não adianta, porque quem vai avaliar isso são teus colegas de trabalho, quem vai trabalhar contigo. Porque é uma coisa assim, não tem mensurar isso, não tem como a gente dizer, você tem diploma de proativo. Não existe isso. Vocês acham que adianta informar esse tipo de coisa no currículo? Eu acho que não. Eu acho que é bem desafiador a pessoa se autodenominar e colocar ali as habilidades que ela acredita que tem. Hoje tem vários testes, ferramentas de contratação que o candidato vai lá, preenche e a partir daquele resultado você consegue identificar as soft skills dos candidatos. Então, eu acredito que não seria necessário colocar. Não faça tanta diferença porque na prática, no dia a dia ou talvez através de outras ferramentas você vai conseguir identificar. Mas 90% dos currículos vêm, principalmente no resumo. Eu nunca coloquei. No resumo das competências, a maioria das pessoas coloca. É o Ctrl-C, Ctrl-V, eles acabam pegando modelos de currículos que tem na internet, ao invés de sentar, pensar e naqueles modelinhos já vem. E aí só troca. Sim, tem várias pessoas que mandam juntos e aparece lá igualzinho. São todos organizados, proativos e multitarefas, pontuais e incríveis. Que é o que a gente realmente precisa, mas já está escrito ali, porque foi copiado. O que vai validar é o dia a dia, mesmo estando escrito ali, o que vai validar é o dia a dia. Na própria entrevista, né? Dá pra já anotar algumas virtudes. Eu costumo dizer que a gente só vai se conhecer realmente depois que ele se tornar um profissional da nossa empresa. Ele só vai saber se a nossa empresa é tudo aquilo que eu falei, depois que ele se tornar um profissional da nossa empresa. E a gente só vai saber se esse profissional é tudo aquilo que ele trouxe na entrevista, no currículo, depois que ele iniciar conosco. Parece que tem um período de experiência, né? Acho que é para também demonstrar esse tipo de informação. E informar referências para contato. Vocês acham legal? Seja na carta de apresentação, no currículo, vocês acham? Depende da vaga. Não a mãe, né? Depende da empresa também. A mãe não é referência. Né? Não faz sentido. Talvez se a empresa peça alguma referência, eu acredito que ele pode dar isso talvez no momento da entrevista, mas não colocar referência no currículo. Tipo porque nome. A empresa na hora de selecionar currículo não vai pegar o currículo e eu ligar, como é que é fulano? Não, talvez na hora de uma decisão entre alguns candidatos ele precise de alguma referência. Antigamente usava-se muito isso, né? As referências, a gente ligava,
recomendação. Carta de recomendação, Hoje em dia as redes sociais são uma carta de referência, né? A gente entra nas redes sociais, um LinkedIn da vida para dar uma olhadinha, para ver, para validar aquilo que está no currículo. Acho que hoje em dia existem outros métodos de referência. Legal que a gente entrou nesse assunto que eu estava guardado ali para depois também. Então, LinkedIn e outras redes sociais influenciam na decisão? Se você vê, digamos assim, o LinkedIn, um candidato que está lá... Ele não precisa estar escrevendo artigo, mas se ele está lá, digamos, compartilhando notícias legais, está participando de discussões de uma forma educada, de uma forma concisa, não está arrumando treta. Vocês acham que isso... Tipo, se a pessoa demonstra, digamos, o interesse dela por comércio exterior, por logística, vocês acham que isso... a rede social pode fazer diferença? Sim, com certeza. Ali você não vai conseguir conhecer as habilidades da pessoa, mas pelo menos no universo digital, você vai ter alguma ideia e vai conseguir captar alguma informação. Então, vale se a pessoa gosta do que faz, é meio caminho andado, né? Com certeza. Já vai ser uma dica, né? Legal, filho. Importante essa dica mesmo. Vamos falar então da entrevista agora? O que vocês acham legal tentar descobrir da empresa para se preparar para a entrevista? Porque, normalmente, às vezes que eu fiz entrevista, uma das primeiras perguntas é: você conhece a empresa? E aí, eu acho que se a pessoa fala não, ela já tá se queimando bonito no início da entrevista, certo? Acho que ao menos a atividade, natureza da atividade, aonde está localizada. Eu acho importante saber o tamanho da empresa, porque às vezes a pessoa chega despreparada, né? Ela não conhece a modalidade de negócio da empresa e ela discorre sobre isso sem conhecimento. Então é melhor que ela diga que ela não conhece. Se você vai falar de algo que você não conhece, é melhor você não falar. E eu recebo vários candidatos, desde a área operacional até a área estratégica, e a gente percebe que na parte estratégica os candidatos nos estudam e eles vêm mais preparados para o processo seletivo e vêm também blindados para algumas perguntas. Então eles estudam os nossos sites, estudam as redes sociais da empresa, o LinkedIn, os conteúdos que a gente posta, fazem comparações dos conteúdos anteriores para os atuais, e a gente percebe que a pessoa vem carregada já de uma impressão positiva, porque eu acredito que se ela tivesse uma impressão negativa, ela não citaria, né? Não. Ou não estaria participando. Nem estaria ali, né? Nem estaria ali. Então isso faz com que a gente, sim, fique mais interessado naquele candidato. Dependendo do segmento, às vezes tem empresas que são mais reclusas, né? Que ainda não fazem questão de fazer um marketing, tipo, mais externo, né? Diferente da Inova e da Trust, né? Que estão mais presentes nas redes sociais. Então, se o cara fala que não conhece, tipo, se a pessoa tá ali na internet, é só uma questão de dar aquela pesquisada que já vai saber um pouco do que a empresa faz, como é que ela trata os funcionários, né? E se ela tá participando de um processo seletivo, ela fez um currículo personalizado para aquela empresa, para atender a vaga, não faz sentido ela não saber nada da empresa. Se eu tô almejando trabalhar naquele lugar, por que eu não vou pesquisar e querer saber o que é a empresa, o que ela faz? Então, eu acredito que a pessoa tem que vir realmente preparada, não tem que conhecer tudo, óbvio. Mas pelas redes sociais, hoje, com certeza, já dá pra tirar... Faz parte de se vender, né? É isso mesmo, já dá pra tirar uma ideia. Faz parte de se vender, né? E a vestimenta? É bom chegar de sandália, correntão, boné, com óculos escuro. O que vocês acham? Olha, menos é mais. Depende a vaga que esse candidato está aplicando. Se o cara não Depende fizer do local ideia. onde ele vai trabalhar. Se ele não faz ideia, ele vai pro padrão mais light possível. Uma camiseta de tom, né? Uma camisa de tom claro, um sapato, uma calça. A mulher cuidar também da questão da maquiagem, para também não ir parecendo que tá aí para uma festa noturna. Então, o menos é mais. A pessoa bem apresentada, né? Se não sabe qual é a ideia da vaga ou o que ela iria fazer, mas que esteja num traje que todo mundo entenda que a pessoa está bem vestida e padronizada. Né? Porque imagina, vai de óculos escuro, boné, chinelo, rasteirinha, mulher de vestidinho curto e toda maquiada, não faz sentido. Talvez perca um pouco do sentido da contratação. É uma entrevista de emprego, é um momento profissional. Você está se vendendo, né? Aí você, né? Eu acredito que tenha que ter uma formalidade. E eu defendo também manter isso depois. Bom senso, sempre. Na entrevista e depois da admissão. Porque eu já tive experiência na entrevista
entrevista, a pessoa ir super bem vestida, adequada para a situação, e depois da contratação já era. E daí de chamar a pessoa, conversar e falar, mas o que aconteceu? Porque, né, na entrevista você estava bem alinhada e tal. Ah, mas Fran, eu me arrumei para vir para entrevista. Sim. E agora você tem que se arrumar para continuar aqui, para trabalhar. Então, assim, manter isso. Porque as pessoas acham, eu vou para uma entrevista, eu tenho que estar bem alinhada. Sim, mas você tem que estar bem alinhado todos os dias. Tem que manter isso. Você está representando a empresa, isso, né? Exatamente. Então tem que cuidar bastante. Quando a gente fala bem alinhado, a gente não está dizendo assim para um homem, por exemplo, que ele tem que ir de terno, gravata. Não, a gente está falando de estar com uma camiseta que não está com a gola arregaçada. Limpa. É bom banho, né? Lavar a roupa. São boas dicas, né? Alinhada. Então, assim, se você já não tem mais 20 anos de idade, presta atenção na tua calça. Ela não pode estar parecendo a cueca, né? Para os homens que acham que isso é moda ainda. Né? Tomar esses cuidadinhos, assim, né? Tu não precisa muito não, e não é questão de roupa de marca também, né? É apenas uma questão de você estar bem vestido, não usar umas estampas malucas, diferente do que eu tô fazendo aqui hoje no podcast, mas enfim. Até mesmo assim com as empresas que não tem dress code, que estão tirando o dress code, na hora da entrevista, vá neutro, né? Vá com calça, vá com uma camiseta, vá com uma camisa polo. É algo similar também pro público do gênero feminino. Se mantenha neutro. Se mantendo neutro, exatamente. E isso aqui vocês devem ver bastante. E se começar a bater aquele nervosismo? Que a pessoa esquece até o português, como é que se fala. O que você sugere? Levanta, toma uma água, tenta controlar a respiração, pede um tempo. Eu acho que não tem problema nenhum na hora de uma entrevista, você ficou um pouco nervoso. Me dá uns minutinhos só pra me recompor. Toma água, dá uma voltinha, senta de novo. Eu acredito que isso vai oxigenar o cérebro e você vai conseguir liberar um pouco do nervosismo. Isso não vai atrapalhar suas chances pra vaga, né? Porque tem gente que fica nervosa mesmo depois de muitos anos fazendo entrevista, né? Tem gente que se sente pressionado, né? Principalmente candidatos que passaram períodos muito longos, empregados, quando eles vão para um momento de entrevista, você se sente frágil, porque você não precisou disso por muito tempo. Né? Então, quando você vai para o mercado de trabalho... Quando você fica muito tempo desempregado, né? Não, quando você fica muito tempo empregado. Ah, tá. Por exemplo, fiquei 5 anos numa empresa, quando eu fui para o mercado, a profissional às vezes pode estar se sentindo despreparado para participar do processo seletivo. Isso faz com que ele fique nervoso, mas ele tem aptidão, tem conhecimento, ele tem habilidades. Mas o fato de não fazer entrevistas com frequência, porque a maioria das pessoas não faz entrevistas com frequência. Nós não somos habilidosos em fazer processos seletivos, em sofrer processos seletivos, né? E se isso é uma rotina, existe alguma coisa de errado aí. Se a pessoa está sempre fazendo processos seletivos, está se candidatando para várias vagas, é porque ela não consegue ficar em local nenhum. Ela não é aderente a nenhuma empresa que ela já passou. É importante que a pessoa esteja preparada, e se ela não está emocionalmente equilibrada, está nervosa, está preocupada, não está conseguindo falar a sua verdade, que ela tente conduzir aquilo para uma conversa. Né? Porque tem alguns entrevistadores que são muito formais nas perguntas. Né? No meu caso, no caso da Fran, nós conduzimos o processo seletivo como um bate-papo. Como um bate-papo. As pessoas ficam à vontade. E é ali que elas se mostram. Né? E é ali que nós tomamos as nossas decisões. Né? Então, quanto mais à vontade está o nosso candidato, mais perceptível fica os pontos positivos e também as fragilidades do candidato. Então, por isso que esse ambiente descontraído, menos formal, com cara de bate-papo, ele é mais positivo. Porque quando tu convida para um bate-papo é diferente de convidar para uma entrevista, né? Porque tu pensa em entrevista, né? Você vai sentar ali... Vão me bombardear de perguntas, eu não sei o que eu vou falar, você fica... Meu futuro profissional depende desse momento. Então, quando tu fala em bate-papo, é uma coisa mais informal, assim, e a gente costuma, quer uma água, quer um cafezinho, aí senta, deixa a pessoa ali um pouquinho. Pode aceitar uma água, né? Não vai perder a chance da vaga. Também. E legal é deixar, tipo, a pessoa, normalmente, na recepção um pouquinho, pra pessoa ver a movimentação da empresa, como já funciona, porque em muitos casos a gente chama para entrevistas, é legal aqui, né? A gente vê, o pessoal é divertido, o pessoal tá à vontade. Então, assim, fazer esses testezinhos também. Absorve a energia do ambiente, né? Isso, exatamente. A pessoa já faz essa conexão e quando entra para a sala para fazer o bate-papo já tá mais à vontade. Mas, claro, as pessoas ficam muito nervosas, elas não conseguem falar. Às vezes, a gente prolonga muito mais a entrevista, passa ali de 1 hora,
para poder deixar a pessoa à vontade, para ela conseguir transmitir o que ela precisa, né? As informações dela. É normal as pessoas ficarem nervosas, então. Normal, isso não vai normal. afetar assim tanto na... Nós não estamos nervosas aqui? Deus. Por ser a primeira vez, a gente super nervosa, é normal. Todo mundo passa por isso. Segundo o podcast, se eu não tô nervoso aqui, meu Deus do céu. É muito legal deixar isso claro. Vocês estavam comentando até da entrevista, eu lembro assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz ainda quando eu era jovem, tinha sonhos e objetivos. Eu fui pra entrevista e tinha uma pessoa falando comigo, de um jeito bem formal, assim, perguntando a experiência, e tinha uma pessoa do lado que ela tava com um caderninho e ela não falava nada, só que ela só anotava. Ela não tava nem com o meu currículo, não, ela só anotava, olhava pra mim, me julgava e anotava alguma coisa conforme eu respondia. Que nervoso que isso foi me dando. Tipo, meu Deus. Aí, tipo, tu respondia alguma coisa, aí tu olhava pra aquela pessoa, ela anotava. Que será que ela anotou? E ela não foi sorria, positivo, foi nada. negativo, foi... Aí dava aquele sorriso sem mostrar ausente, assim, tipo, não vai dar certo. Isso, eu acho que, né, naturalmente que as entrevistas estão mudando, esse tipo de coisa não acontece mais, existe mais a transparência, o que está sendo anotado ou não, ou deixa para anotar depois também, né, para não deixar a pessoa tão nervosa. E o número de pessoas também interfere. Eu já fui entrevistada por 6 pessoas numa sala, que eram de diretoria. 6 pessoas? E é muita gente. Então, as pessoas vêm de raciocínios e perguntas diferentes, então você não tem a mínima noção de como você está se saindo, e é extremamente desconfortável. Então, é importante que as empresas tenham essa consciência de não colocar os candidatos dessa forma, até porque, por mais habilidosa que a pessoa seja na hora da comunicação, passou de 3 pessoas, até 2 às vezes, a pessoa se sente muito avaliada, como você mesmo citou. Enquanto uma pessoa anotava, você não sabia se aquilo era bom, se aquilo era ruim, e provavelmente isso alterou o teu discurso. Tu estava mais preocupado com o julgamento daquelas pessoas do que mostrar a que você veio, né? As tuas competências, contar a tua história, habilidades, né? A ficar à vontade para contar a tua história. Sim, isso é verdade, que deixa uma pressão e às vezes tu quer contar a tua história, tipo, o que tu conquistou, não conquistou, e fica informação para trás, né? Que podia ter sido importante na hora da decisão e a pressão, né? 6 pessoas, meu Deus do céu. Super nervoso ali na hora, trava e não vai. Aí como é que decidem para contratar? É votação, maioria, né? Meu Deus do céu, né? 6 pessoas. Às vezes é o gerente financeiro, o gerente RH, o administrativo, cada um fazendo a avaliação. Normalmente são decisores, né? Nessa situação são decisores. Sim. Né? Na parte do comércio exterior, da logística, o que vocês acham que são as qualidades mais difíceis de encontrar? A gente falou do inglês já. Tem mais alguma coisa importante, assim, de palpável que vocês digam assim, esse conhecimento tá difícil de achar na parte do despacho aduaneiro, por exemplo, Alana? O que tu acha que eu acho que no despacho, um pouco de liderança, perfis de pessoas que tenham essa facilidade em liderar, em organizar também, gestão de tempo. No despacho aduaneiro a gente trabalha tudo atropelado, é sempre para ontem, tudo para ontem e vai parar, e se não trazer a fábrica para, é tudo ontem. Então, perfis e pessoas que consigam gerir o tempo. Então, talvez uma das mazelas do comércio exterior é que ficou também muito mal acostumado, e talvez todas as empresas dessa área sofram com isso, a gente trabalha contra o relógio, não a favor. Então, sempre estamos atrasados, tudo é urgente. Quando entra alguma coisa urgente, a gente, poxa vida, vamos analisar se realmente isso é urgente, porque tudo é urgente. Então, perfis que saibam gerir tempo, que saibam liderar outras pessoas também, isso acaba faltando no comércio exterior. Então, quem tem esses profissionais acaba retendo e trabalhando com eles. Hoje lá na equipe, a gente não tem um turnover muito alto, também somos uma empresa pequena, mas as pessoas que entram ficam, mas a gente vai trabalhando essas competências de desenvolvimento de liderança, de gerir o tempo, que eles sejam também flexíveis, adaptáveis à mudança, porque ao tempo todo mudou a legislação, mudou a forma de fazer, a Receita Federal instaurou uma nova regra, muda tudo, aí hoje é de um jeito, amanhã é de outro, então também perfis que tenham flexibilidade. A mudança no comércio exterior, ela está muito atrelada à tecnologia, né? E a tecnologia, ela é exponencial, o desenvolvimento dela. Consequentemente, as novidades estão chegando cada vez antes. Grazi, o que você acha? Perfis pontuais, resilientes, proativos, são os mais difíceis de encontrar. Acho que essas 3, a pontualidade, ela deixou de ser importante para algumas pessoas. Mas na nossa empresa, às 8 da manhã o cliente precisa ser atendido.
Então, a pontualidade, ela continua em moda, né? Apesar de algumas pessoas não darem tanta importância, porque com as mudanças de mercado, a variação de, você precisa ter uma empresa flexível, normas e regras estão fora de moda, mas o nosso cliente, ele precisa ser atendido, ele quer ser atendido, a gente tem uma necessidade de atender e às vezes ela é às 8 horas em ponto. E eu concordo plenamente com isso, porque eu vim de estaleiro, era normal começar a trabalhar às 7 da manhã. Ok, você começou às 8 da manhã, é o teu horário, eu vou respeitar. Mas às vezes eu trabalhava assim com uma trading, ou um despachante e um agente de carga, que aí eu ligava 8h15 da manhã. A pessoa não chegou ainda. 8h40, a pessoa não chegou ainda. Meu Deus, aí tipo, tem um e-mail aqui baita importante para responder, a gente precisa do fuso horário. Às vezes eu tô aqui no Brasil, o cara tá na Alemanha. Aí dependendo do fuso horário, tipo 9h30 da manhã, às vezes é tarde demais. Então, cara, pontualidade é um negócio muito importante. A gente tá chegando uma nova geração que quer ter mais liberdade de horário. Tá, legal, só que, cara, comércio exterior não é assim, cara, que é a logística. A gente precisa da resposta de para que o próximo passo aconteça. Ação em cadeia. Exato. Tem gente esperando para a cadeia continuar operando. Eu preciso que o despachante me diga que ali está deferida para eu poder autorizar o embarque. E aí eu preciso que o agente de carga esteja disponível para ele falar com o cara dele lá na origem que tá tudo ok. E assim como eu também preciso da trading company para dizer que, sei lá, a parte financeira tá ok, a parte... Foi pago, Exato. É uma corrida de bastão. Exato. Cada um tem que fazer um pouquinho. E imagina se uma atrasa, vai atrasar todo o resto da cadeia. Então, exatamente, realmente, pontualidade é um dos pontos que faz toda a diferença. E, infelizmente, está se pregando muito essa modernidade de que, não tem que ter horário, tem que ser flexível em horário, isso. Só que, para que você desempenhe um trabalho, então todo mundo teria que estar na bagunça dos horários. Mas se um tá fora e os outros estão esperando a resposta daquele que tá fora, vai ficar muito complicado. Então, pontualidade realmente é algo que faz toda a diferença. Bem pensado e bem falado. E eu acho que ter flexibilidade de horário, no comércio exterior a gente não consegue trabalhar com isso, né? É complicado. Isso. Então, assim, não escolha o comércio exterior. A gente tá vendo uma dificuldade dessa nova geração de que chegar às 8 horas da manhã e chegar às 8h40 é a mesma coisa, porque eu compenso no final do dia. Não, tu não compensa no final do dia. No final do dia é outra coisa. Vamos chegar pontualmente às 8 horas da manhã. Então, a gente sofre bastante com isso. Em decorrência dessa nova geração. Porque, como a Alana falou, é a modernidade. Tá se pregando isso, né? Então, hoje a gente tem as melhores empresas para se trabalhar. Quais são as características? Às vezes é a flexibilidade. A gente trabalha em uma empresa flexível, mas a flexibilidade a gente usa de outra forma. Mas a pontualidade, ela não está atrelada a isso. Então a gente prega isso diariamente, mas é um ponto bem difícil. É que, assim, você quer flexibilidade, ok, mas você também tem que ceder um pouco, tá? É a contrapartida. Exato. Amanhã eu vou chegar mais tarde. Avise um colega de trabalho que você vai chegar mais tarde, avise o seu superior e diga, vou chegar mais tarde por causa disso, mas já deixei aqui tudo encaminhado pro meu colega. Se der algum problema, me liga aqui no celular que não tem problema para resolver algum pepino rápido, porque às vezes tá ali um pepino que às vezes é simples, só precisa de uma resposta simples, mas precisa de você ali presente. O teu colega pode fazer essa resposta, ele só confirma um detalhezinho contigo e a importação ou a exportação andam. Então, tu quer flexibilidade em horário? Então, pelo menos planeje essa flexibilidade, não fique dando susto, né, nos teus colegas, no teu superior, assim, meu horário é às 8, mas amanhã eu vou chegar às 9h15 porque tá chovendo. Não, né, amigo? Não é assim que funciona. As pessoas dependem de você. Você pode achar que não é importante para a empresa, mas a empresa está sentindo sua falta. Mas as empresas... Você é em algum nível importante, sim. As empresas, no contexto geral, acho que vem sofrendo bastante com isso. Sim. Tá geral na nossa região. E ainda mais a gente que somos todos prestadores de serviço. Sim. E quem é o nosso chefe? O cliente. O cliente que dita as regras, porque a gente está vendendo serviço, a gente está prestando, a gente não é o cliente. Então, nós temos que, pelo menos, atendê-lo bem. Pelo menos não, é o mínimo atendê-lo bem. Então, começa já do primeiro horário da manhã, o cliente te ligando e você está disponível para atender. Então, é uma cadeia, né? Tudo se conversa ali. Se você falha com uma coisa, despenca todo o resto. Vamos fechar com uma dica de ouro. Que dica vocês dariam para currículo, para entrevista? O que vocês gostariam de Eu acho que é sugerir? sinceridade acima de tudo.
Porque eu acho que se o que tu colocou no currículo é real e na hora da entrevista tu vai fortalecer aquela informação, a sinceridade é a base de tudo. Porque como a gente falou antes, às vezes o que tá no currículo não é o que a pessoa consegue transmitir pra ti. Então a sinceridade, eu sempre costumo falar nas entrevistas assim, eu tô sendo sincera contigo em relação à empresa, o que eu posso te oferecer e o que a empresa tem também a te oferecer em questão de benefícios e salário, mas eu preciso que tu seja sincero, porque depois eu posso te cobrar, né? Aí chegou ali no período de experiência, a pessoa vem dizer, mas eu não quero mais trabalhar aqui porque tá sendo diferente do que tu me falou, mas o que tá sendo diferente? A pessoa fala, não tá sendo diferente, eu te falei isso. Talvez o que tu buscava, né, não tá de acordo. Mas na hora da entrevista, às vezes, como a Ana falou, por precisar trabalhar, a gente vai lá, a pessoa aceita. Mas a sinceridade acima de tudo. E outra coisa, né? Vocês têm que prestar contas, né? Vocês estão contratando uma pessoa e a pessoa não dá certo. Metas. Né? Tem metas, exato, tem metas de contratação. E aí, por que essa pessoa não deu certo? Vocês não falaram que tinha que falar? Vocês têm que se proteger também, né? Assim como no Conversa a gente tem que se proteger formalizando tudo por e-mail, e depois vão dizer que a gente não avisou. Mesma coisa como com recursos humanos, né? Antes, somos assertivos às vezes não. Às vezes a gente não tem como prever uma contratação errada. A gente tenta minimizar riscos, né? Por mais que a gente faça uma boa seleção, faça avaliação psicológica, passa por entrevista com o gestor, a gente tem as etapas do processo. Em algumas áreas, inclusive, a gente aplica teste de conhecimentos para ter certeza de que aquela pessoa tem aquele nível de conhecimento que a gente precisa. A gente depende muito, aquele 50-50, né? Nós temos os 50% da empresa, temos os 50% desse candidato que vem com a verdade dele, e é o que a gente espera, que tudo aquilo que foi percebido no processo seletivo, durante as entrevistas, durante as avaliações, sejam realmente entregues no momento que ele venha fazer parte do nosso time. Então, a regra de ouro, com certeza, é trabalhar com a verdade. Olha, eu acho que a gente vai ser unânime aqui na questão da sinceridade, é fator decisivo. E colocar os diferenciais de uma forma, já que a gente falou no início ali, de tentar personalizar o currículo, personalizar aí com a verdade e colocar a cara da pessoa ali, naquele processo, naquele documento, naquela carta. E quando chegar para a entrevista, ser ele inteiro. Então, assim, pensar muito bem antes da colocação, né, do que você quer, e ser verdadeiro, ser bem sincero em tudo que você vai dizer e os processos que você vai passar. Como comentei no início, né, o desemprego no Brasil não tá baixo, a gente entende o desespero, tem conta para pagar, tem a família, tem a pressão às vezes familiar mesmo, de tu já tá mal tempão desempregado, mas não é mentindo que tu vai resolver esse problema, às vezes tu só tá prorrogando uma situação que vai ser pior ainda, né? Vai ser uma mancha na carteira de trabalho e também vai ser boca a boca, né? As pessoas conversam, é fato, as pessoas conversam, as pessoas perguntam como é que foi aquela pessoa e tal, por que ela ficou pouco tempo, o que é que não deu certo. Sim, os RHs ainda se ligam. Porque por os mais RHs têm que seja se ajudar. antigo, né? A gente ainda pega referências. A gente tem essa comunicação entre profissionais da área. Então, nós temos a rede, né, de comunicação entre os RHs, ela existe. E quando a gente fala de empregabilidade, eu tenho que ser um bom ser humano, um bom profissional, e eu tenho que estar preocupado com a minha empregabilidade, né? Porque a gente só tem o nosso nome, a gente só tem ele para trabalhar, né? E no momento que a gente vai queimado no mercado, que a gente usa essa expressão e muito, Itajaí é muito pequeno. A nossa região, as empresas se conhecem, os proprietários das empresas também. Nós temos relacionamentos, nós nos encontramos muitas vezes em eventos, a gente está sempre conectado. Então, acontecendo algo grave em uma das empresas, inevitavelmente as outras empresas saberão. Então, o seu nome é algo que você tem que zelar por ele, né? Durante toda a tua trajetória profissional e também pessoal. Sim, ainda mais com redes sociais, né? Não é mais nem só Itajaí, é Brasil inteiro. Às vezes eu tô conversando com pessoas assim no LinkedIn da vida, eu sou aqui do Maranhão, sou aqui de São Paulo, eu tenho um cara aqui que lembrou de ti na época da faculdade, que tá trabalhando aqui comigo. O mundo é pequeno, né? Então tem que zelar o nome. Isso não quer dizer que, às vezes, a gente, num momento de pressão, num momento que, por tudo que às vezes está por trás, ou por causa da nossa juventude, a gente faça uma besteira e tu vai ter que carregar isso pro resto da vida. Aí que entra a sinceridade, admitir que agiu errado numa empresa, que cometeu um deslize comportamental,
na próxima oportunidade, se tu conseguir entrevista, fala, ó, cara, eu errei aqui, por isso que eu tenho pouco tempo de trabalho nessa empresa e eu tô tentando mudar, eu reconheço meu erro, então... transparência, trabalhar com a verdade, né? E isso é super nobre, né? Essa atitude de você olhar pra dentro e dizer, poxa, eu fiz alguma coisa errada, eu preciso admitir, eu preciso mudar, eu preciso aprender. E é difícil, né? É muito difícil. E admitir um erro. Admitir um erro é muito difícil, mas é uma questão de nobreza também, da sua parte, né? E de você entender que você precisa evoluir. Você é um ser em constante evolução. Hoje a gente vai errar, amanhã a gente vai acertar e assim por diante. Então, enxergar que você errou e bola pra frente, vamos consertar o erro, vamos pro próximo e segue a vida. Massa. Eu tenho um exemplo bem divertido. Quando eu iniciei no RH, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi para um grupo eu precisava preencher vagas de aprendizagem da empresa. A empresa tinha cotas e as cotas não estavam preenchidas, e eu fiz uma entrevista em grupo com os jovens, né? E a empresa precisava de menores aprendizes. Uhum. E uma das perguntas que eu fiz se você já trabalhou, se trabalhou em que área, com quem? E um dos meninos me respondeu, eu trabalhei com meu pai e ele me demitiu. E aí, claro que todos ficaram muito curiosos, né? E aí eu perguntei, por que você foi demitido? Porque eu era um malandro. E aí todo mundo riu. Aí eu falei, você era? Ele falou, eu era, porque eu não sou mais. E se você me der uma oportunidade, eu vou fazer diferente. Gente, que impressionante. E assim, ao mesmo tempo que ficou engraçado a resposta, porque meu próprio pai me demitiu porque eu era um malandro, eu não gostava de fazer as coisas, hoje eu entendo que eu sou um novo homem, né? E era um homem de 14 anos falando aquilo. Então, era engraçado, mas carregado de uma força de que eu entendi que realmente eu era um malandro e eu não sou mais. Então, essa é a verdade que a gente quer ouvir. Mesmo que tenha acontecido um problema lá atrás, ele mudou. Por mais jovem e ingênuo naquele momento de falar aquilo na frente de todo mundo, essa é a verdade que a gente quer ouvir no processo seletivo. Né? Errou. Mas está disposto a fazer diferente, né? Então, eu acho que... Ainda mais com 14 anos, né? Tu pode errar, né? Algumas coisas aí. Tá sim. Liberado. Qualquer idade tá, né? Mas com 14 a gente ainda dá uma colher de chá. A tendência é maior. Gente, podemos encerrar, né? Quero agradecer de coração a presença de vocês. Obrigada. Eu tenho certeza que tudo que foi conversado aqui vai ajudar muita gente, seja no início da carreira ou tá passando por um momento de recolocação. Com certeza vamos contribuir bastante. E se você aí que está nos ouvindo gostou do podcast, ajuda a gente compartilhando, manda para os teus amigos no WhatsApp, encaminha no e-mail dos teus colegas, fora do horário de trabalho, por favor, não vá se comprometer por causa disso, ter que carregar essa situação para explicar em outra RH. E é isso, gente. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.